vocês querem que eu pare de usar tela verde, eu vou te falar uma coisa que vocês querem falar. É só você ver aquele vídeo que eu escolho e cumprir tudo que eu falo. Vai ser se um vídeo que tem umas palavras grandes e blá blá blá, tem muitas coisas. Eu tô fazendo assim, de tela verde, que né, como vocês sabem, só que eu comecei a usar. Não precisa muito. Aí, né, como vocês é um vídeo que eu fiz aqui, né, foi sobre o que coisa pior. Eu vou fazer uma coisa boa para lá de tela verde. Então, gente, foi ver se gosta. Tchau. Tchau.